Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Revelar e mais uma vez explicando. Eu tenho feito um pouco diferente os meus vídeos ultimamente, eu tenho colocado no começo dos vídeos alguns temas da antiguidade, depois, mais ou menos da metade em diante, eu coloco alguns temas da atualidade, tecnologia, alguns fatos aí que vão impactar a nossa vida e quando há algum tipo de informação a respeito do meio em que nós vivemos, da atmosfera, etc., eu trago também. Vamos começar com isso aqui, pessoal. Vocês estão vendo uma escultura em parede, né? Essa mesma escultura que vocês estão vendo aqui, vocês podem ver aqui, só que mais iluminada, né? O sol estava mais frontal à imagem, né? O que é isso aqui? Os arqueólogos conduziram um estudo no qual reinterpretaram o propósito, porque a cada vez os arqueólogos vêm com uma história diferente do que pode ter sido isso aí, né? Então eles reinterpretaram o propósito desse antigo santuário hitita. Os povos hititas vocês devem estudar porque são um dos povos mais antigos de que se tem registro. Bem interessante a história deles, né? Enfim, eles estudaram que esse antigo ponto hitita, né, que seria o templo Yazilikaia, né, teria sido construído há mais de 3.000 anos no que hoje é a Turquia, e pode ser um mapa gigante do cosmos e um calendário ao mesmo tempo. Então, como é que eles tinham informações há 3.000 anos atrás para desenhar um mapa gigante do cosmos? Yazilikaia é um santuário ao ar livre, considerado um dos monumentos mais importantes do Império Hitita, um santuário rochoso, esculpido com 2 salas sem teto decoradas com imagens em relevo de deuses. Talvez porque o teto foi retirado, né? Esse espaço aqui talvez um dia tenha sido coberto. Mas enfim, é assim que está hoje. Uma das salas do templo serve como símbolo de tudo na Terra e no céu, incluindo o Sol, a Lua, 5 planetas visíveis, algumas constelações e estrelas, o Polo Celeste Norte e o Reino Circumpolar Norte. Outro contém imagem dos 12 deuses do submundo. Pessoal, quando eles dizem que é o símbolo de tudo na Terra e no céu, é aquele adágio ocultista que eles usam, né, do as above sub below, assim acima como abaixo, porque na interpretação deles, aquilo que está nos céus, né, as estrelas, as constelações, a Via Láctea, o Sol, a Lua, enfim, ele se repete na superfície da Terra. É como que se fosse uma cópia, mais ou menos como um raio-x, vamos usar essa expressão, né? Então, aquilo que nós vemos acima de nós estaria embaixo também de nossos pés. É mais ou menos isso. Então, quando eles reproduzem aquilo que está nos céus, por isso eles dizem que serve também como símbolo daquilo que está na Terra. Então, tem muito mistério, muita coisa escondida e pouca coisa restou da antiguidade, né? Mas aquilo que estava esculpido em rocha ficou aí para nós conjecturarmos a respeito do que seria. Uma das coisas mais fantásticas que existem no mundo é isso aqui, ó, Trilithon, que são 3 pedras gigantes na parede do templo de Júpiter em Baalbek. Os blocos ficam a uma altura de 7 metros e cada pedra pesa cerca de 900 a 1.000 toneladas. Vocês estão vendo aqui as pessoas, eu duvido que pese só 1.000 toneladas, mas enfim, já é peso pra caramba, né? Vocês estão vendo aqui as pessoas embaixo, para fazer uma comparação com o tamanho das pedras. Não existe tecnologia para erguer isso, não existia, pelo menos na antiguidade, e hoje duvido ainda que exista, tá? Aqui nós temos uma perspectiva um pouquinho mais próxima, vocês podem ver que os blocos embaixo, né, são também gigantescos, né, como esse aqui, essa pedra de esquina. Os demais não são tão grandes quanto as de cima, né, mas nós vemos que as pedras em cima desse bloco elas são menores. Então o templo de Júpiter ele foi construído em cima de algo que já existia antes. Júpiter é o deus pagão que nas escrituras ele era chamado de Zeus também, né? Ou melhor, de Satanás, né? Então ele era, quando eles dizem assim, do templo, acho que foi na igreja de Pérgamo, se eu não me engano, que é citado o templo de Satanás, porque ele teria sido construído no que hoje é a Turquia, que seria Pérgamo antigamente, né? E aí era o templo de Zeus, que é o deus aí pagão adorado por grande parte da classe dominante até hoje, né? E, na verdade eles têm 2 principais, esse é um deles. Então, o templo de Júpiter em Baalbek, que é outro, que não é aquele de Pérgamo,
né, foi construído em cima dessas 3 pedras gigantescas, né, que vêm de uma história muito mais antiga até do que esses mitos que já são antigos, né, e que vêm até hoje aí ao nosso conhecimento. Então, mais uma vez, a história antiga desse mundo aqui é inexplicável até hoje, né? Na verdade, não é que é inexplicável, ela é inexplicada. Eles não nos explicam, mas eu tenho certeza que eles têm elementos, né, para confirmar muitas das coisas que nós falamos lá na comunidade fechada. A burocracia romana documentou cuidadosamente suas construções. Os romanos adoravam Júpiter, né? Mas não se encontra dados sobre a extração ou transporte de blocos desse porte. Simplesmente não havia meios técnicos para isso. Ora, se não havia no tempo dos romanos, imagine antes disso. E por que eles não documentaram a construção disso aqui? Porque eles não construíram. Isso aí veio bem antes da civilização romana. Jason, mas como isso pode ser possível? Porque a civilização humana é o que tinha de mais avançado na época, né? Inclusive foi um império mundial do seu tempo. É porque houveram outros tempos, pessoal. Houve um reinício da história, né? De quando em quando tempo há um reinício, há uma grande transformação no mundo em que nós vivemos. E o mundo simplesmente vira de ponta cabeça, sobra pouca coisa, sobra o que está em rocha, né? E pouca coisa, né? Muita coisa podem ter certeza que foi para o beleléu. Alguma dessas esculturas estão embaixo do oceano, muitas embaixo da terra, quando não foram simplesmente moídas e revolvidas. Agora isso aqui, ó. O Arangal é um antigo assentamento fortificado na Índia, fundado em torno de um lago e de uma rocha que parece crescer dele. Eu já vou avisar desde o começo o que eu quero mostrar com isso aqui, pessoal. É a simetria com que isso aqui foi esculpido. Vocês vão entender mais ao final que isso aqui dificilmente foi esculpido com mãos humanas. Tem de ter tido uma tecnologia muito avançada para ter esculpido isso aqui. Olhando num primeiro momento não parece, porque ele já está judiado pelo tempo, ele está lascado aqui, né, nos cantos principalmente. Pessoas que ao longo do tempo foram batendo, enfim, danificaram isso aqui, né? Por um motivo ou por outro, mas vocês vão entender um pouquinho mais no final aqui dessa exposição desse tema. A parte central do complexo é um lago e uma montanha. Atrás dele está o portão ou portal, né? Então, provavelmente no entorno disso aqui tinham outras esculturas, né, que foram removidas, caíram, talvez até estão soterradas, mas muito possivelmente até foram removidas. Tudo é cercado por um muro com 4 entradas em todo o perímetro, né? Só que parte do muro já não existe, né? Então olha só. Olha a qualidade disso aqui, pessoal. Vocês percebem como uma figura é idêntica à outra, que são elefantes, né, que eles desenharam, e aqui uma espécie de leão. Aqui eu não sei bem se é um peru ou se é um pavão, o que é. Então tem uma espécie de hierarquia animal, né, que eles colocam aqui. Lá em cima parece uma vaca, né? Talvez seja isso mesmo. Até porque a vaca sempre foi considerada um animal sagrado, né, na Índia. Então talvez por isso ela esteja no topo da hierarquia. Agora veja a simetria, como eles são idênticos. Como é que isso pode ser reproduzido artisticamente? É possível? É, mas não com a simetria que vocês vão ver que isso aqui possui. Olha só, essa outra escultura. Totalmente simétrica. Tem alguns pedaços quebrados, né? Olha isso aqui. Isso aqui é um pilar que está tombado, né? Agora eu vou ler para vocês aqui, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer desde o começo. Tudo em Varangal é incrível. A qualidade do processamento das esculturas é perfeita. Blocos suaves foram medidos a laser e mostraram um polimento de pequenos detalhes de escultura, incluindo cantos vivos. A complexidade dos ornamentos ao longo da circunferência mostra que nenhum elemento é menor ou maior do que o outro, minimamente, o que requer preparação e processamento com alto nível de precisão, que o ser humano simplesmente não tem capacidade de fazer isso, porque se ele esculpe um daqueles elefantes do lado, ele vai cometer uma pequena falha de transformar ele de uma forma diferente. Agora você imagine, hoje, se você fosse mandar um computador esculpir algo a laser, né? Não na rocha como é esculpido aqui, porque ele não é capaz,
mas em madeira, ou em vidro, ou seja lá onde for. Ele vai copiar exatamente igual todas as figuras, porque ele tem uma programação para fazer isso. Então é de se supor que esse detalhamento, essa precisão de que o laser que foi possível constatar com laser, né, só pode ter sido construída também com tecnologia. E a mesma coisa esse tipo de pilar, né? As esculturas de lado a lado vão obedecendo um padrão idêntico. Então os blocos, claro, cabem um embaixo do outro, na hora de erguer as paredes, a chamada alvenaria poligonal, né? Encaixando perfeitamente. Aí termina dizendo aqui, portanto, podemos dizer adeus com segurança às nossas ideias sobre a antiguidade. Mais uma vez, não é uma prova. Como é que eu vou provar isso que eu estou falando? Nós temos aqui muitos indícios disso que eu estou dizendo, de que houve civilização antiga, com tecnologia antiga, e que foi, de uma certa maneira, não inexplicável, mas inexplicada, pelo menos oficialmente, de uma hora para outra, simplesmente exterminada, eliminadas, restando alguma coisa daquilo, que é o que está em rocha, né? Que é aquilo que nós estamos mostrando para vocês. Agora, uma antiguidade não tão antiga, né? Eu começo mostrando essa imagem e perguntando, isso aqui é obviamente um desenho, né, que consta em um livro, e eu começo perguntando, São Petersburgo existiu antes de 1703? São Petersburgo é uma das principais cidades da Rússia atualmente, talvez seja a segunda principal cidade russa, atrás de Moscou. No século XVIII viveu o historiador e escritor Mikhail Dmitrievich Shulkov. Seus livros foram declarados como contos de fadas. Vamos ver o que ele escreveu aqui, mais um dos mitos, né, que eles consideram contos de fadas. Abre aspas. Na época de nossos antigos príncipes, antes da época do grande Kiev, no local onde hoje fica São Petersburgo, havia uma cidade magnífica, gloriosa e populosa chamada Vineta. Nela viviam os eslavos, um povo corajoso e forte. O soberano desta cidade chamava-se Moral. Ele foi um comandante corajoso em sua época, pegou em armas contra Roma e Grécia e conquistou muitos povos vizinhos sob seu domínio. Fecha aspas. Agora vamos analisar. Será que tem lógica? Será que realmente os eslavos tinham uma outra cidade onde hoje é São Petersburgo e eles eram realmente corajosos, guerreiros de sua época e simplesmente desapareceram? Bom, tem esse registro aqui, tem outros, né, que eu posso eventualmente trazer no futuro, mas tem uma palavra que talvez reforce essa tese, que é justamente o nome desse povo, que são os eslavos. Na antiguidade era muito frequente que quando um povo era conquistado, toda a cultura deles simplesmente era demolida e colocada abaixo, apagado todos os vestígios dela. Então eles matavam todos os homens, eliminavam, sobravam as mulheres e as crianças. Por que eles faziam isso? Para simplesmente eliminar a cultura, né? Então a tradição normalmente é passada adiante pelos homens. As mulheres dos povos conquistados acabam sendo possuídas pelos homens conquistadores e adquirindo, então, assumindo a cultura desse novo povo. É duro de se dizer isso, mas essa é a verdade histórica, é assim que as coisas acontecem. Então é possível que isso tenha acontecido com o povo eslavo dessa cidade especificamente? Até porque, para quem não sabe, a palavra escravo, né, vem da palavra eslavo, porque os eslavos, que eram um povo branco, loiro, de olho azul, foram escravizados em seu tempo. Então é possível que os construtores de São Petersburgo tenham derrotado os eslavos, transformado eles em escravos, aqueles que restaram, provavelmente mulheres e crianças, e aí apagado sua cultura na região. Então, hoje nós consideramos escravos os negros trazidos da África, mas todos os povos já escravizaram e já foram escravizados. Inclusive, os povos negros já tiveram escravos asiáticos, já tiveram escravos brancos, os asiáticos também já tiveram escravos de... Todas as etnias já foram escravizadas e já escravizaram. Não existe santo e nem demônio em cima da terra, né? Então, só calhou de essa palavra que hoje nós consideramos o símbolo daquele que trabalha de maneira forçada e pesada, que é escravo, ser associada aos negros africanos, porque é o mais recente povo escravizado.
mas a origem moderna dessa palavra vem da palavra eslavo. Um pouquinho de cultura adicional aí que vai além daquilo que nós estamos falando. Agora isso aqui, pessoal, é só uma imagem que eu mostro para vocês, eu não tenho fonte da origem dela, né? Então não sei dizer se isso aqui é uma mina, se isso aqui... Parece uma mina, porque a gente vê aqui marcas de pneu de caminhão, tem alguns montes de pedra aqui, mas pode ser algo mais antigo. Eu, infelizmente, da fonte que eu peguei isso aqui, não consegui identificar o local de onde é. Se é uma mina antiga ou se é algo extraordinariamente mais antigo, né? Mostrando então essa distância toda do solo. Se é uma mina, ela pode ser cavada de cima para baixo, eles vão cavando e deixando esses grandes pilares de sustentação do teto, né? Então é possível que se faça isso. Agora, se não era isso, obviamente o ser humano não iria construir isso aqui. Então alguma coisa diferente disso fê-lo, né? Agora eu quero mostrar para vocês, passando para o novo assunto, as modernidades. Então o mundo antigo se acabou, né? Na minha teoria, um dos motivos pelo qual o mundo antigo se acabou, deixa eu abrir aqui com outro reprodutor, que ele está com problema ainda nesse reprodutor. Um dos motivos que o mundo antigo se acabou foi por conta da perversão da natureza. Os antigos perverteram o DNA dos homens, dos animais e das plantas. E hoje é isso que nós estamos vendo novamente. Por exemplo, isso aqui é a primeira vítima do Neuralink. Quando você olha, você vai dizer que talvez ele não seja uma vítima, porque ele é uma pessoa tetraplégica, até onde eu descobri aqui. Eles implantaram um Neuralink nele e ele está jogando o xadrez aqui somente com a força da mente. É uma telepatia cibernética, né? Que é aquilo que a gente anunciava há anos que iria acontecer, então está aí. Aconteceu semana passada, até era para eu ter mostrado para vocês já e acabei esquecendo de mostrar isso aqui, mas enfim, não deixo de mostrar, né? Então aqui mostra a primeira vítima, né, do Neuralink, um tetraplégico. Todo mundo vai olhar e achar, bom, que legal, né, que ele pode usar isso aí. Mas pessoal, você imagine, vou repetir o que eu já falei N vezes, você imagine se você pode mandar mensagens da sua mente para o computador, mutatis mutandi, o contrário pode acontecer também, porque nós temos hoje tecnologias smart, né? Elas mandam dados, recebem dados. Obviamente que dados vão ser mandados para a mente das pessoas também, isso é claro. E nem vou entrar em muitos detalhes porque isso tem tantas repercussões diferentes que isso podem causar que é quase uma perda de tempo nós começarmos aqui, porque teria de ficar o dia inteiro explicando tudo o que de ruim podia vir a partir disso. Como isso aqui também, mais uma, na minha opinião, não estou querendo impedir que ninguém faça isso, não estou querendo criticar quem está fazendo, podem continuar com a sua ciência, né? Não estou aqui para ser entrave de nada, né? Mas, na minha opinião, isso aqui é mais uma das destruições, né, da natureza humana. Já mostrei para vocês aqui transplantes de corações de porcos que foram colocados em 2 pessoas que não resistiram e foram para a cidade dos pés juntos. E aqui, mais uma vez, dessa vez um transplante está sendo feito de um rim de porco para um ser humano nos Estados Unidos. Dessa vez então é o rim, antes foram corações. É um médico brasileiro que está fazendo esse primeiro transplante de rim de porco. Vamos acompanhar, ver qual vai ser o resultado. O médico brasileiro comanda o primeiro transplante de rim de porco para humano em cirurgia nos Estados Unidos. O procedimento representa um marco importante na busca de fornecer órgãos mais prontamente disponíveis aos pacientes. Quantas vezes eu já falei para vocês? Modificações genéticas estão sendo sugeridas, onde eles querem inserir lá no núcleo da nossa célula o DNA de animais. Isso está sendo sugerido e não sei se já não foi implantado. A engenharia genética já foi feita, comprovada e admitida em casos como o do chinês, lá que fez essas alterações em 2 meninas gêmeas para supostamente eliminar a possibilidade delas pegarem HIV, né? Mas isso aqui é uma maneira mais bruta de fazer a mesma coisa. Você, ao invés de mexer no núcleo da célula, você insere um órgão inteiro de um animal. Será que nós podemos considerar que um ser humano continua sendo um ser humano quando ele possui um órgão de outro animal? Aí alguém vai dizer que sim, porque ele continua sendo a mesma pessoa.
Mas se nós fizéssemos o contrário, se nós pegássemos um rim humano e colocássemos no porco, esse porco deixaria de ser porco ou ele seria humano? Não, ele seria porco, porque a maioria dele era porco, talvez eu ia dizer. Mas e se nós pegássemos 50% de partes animais e colocássemos no ser humano? Ele ainda seria um ser humano ou ele seria metade quimera, metade ser humano? Então, há uma discussão ética que não está sendo feita, que é quando alguém deixa de ser humano, quando partes animais são inseridas nele, seja de forma bruta, né, colocando órgãos inteiros, ou através das propostas de engenharia genética que eles estão fazendo. Isso é ou não é bestializar a humanidade? É ou não é destruir a nossa natureza? Essa discussão não está sendo feita. Tenho levantado ela há tempo, mas parece que as pessoas não querem discutir esse assunto. E as pessoas, né, estão indo para esse lado aqui. Os cientistas defendem consumo de carne de cobra para a redução da crise climática. Bom, para quem está falando em comer baratas, né, acho que cobra, não sei se não é, não sei, nem sei o que é pior. Mas é para ver como a mentalidade humana ela está totalmente, na minha opinião, pervertida. Ah, Jason, mas comer carne de cobra para você é uma perversão da mentalidade? É, porque isso não é alimento adequado para o ser humano. Tem uma série de implicações nisso aí, que vão, inclusive, na questão da composição do nosso ser, porque a gente se compõe de elementos que nós colocamos para dentro de nós, né? Mas, enfim, deixa isso para lá. É só uma opinião também. Agora, isso aqui pareceria até um tema mais condizente com o canal Geopoliticando do que com o Revelar. Mas não é. Vocês vão entender por quê. Veja só. Análise. Pode a União Europeia criar corredor humanitário marítimo para Gaza? Aí eles estão discutindo como fazer isso e blá, blá, blá. E aí o presidente francês, sempre ele, o Júpiter da Europa, né, o Emmanuel Macron, mencionou a ideia de criar o corredor humanitário marítimo para Gaza, após a cimeira da União Europeia. Desde então, esse corredor foi apelidado de Amalthea, em homenagem à mãe adotiva do deus Zeus na mitologia grega. Não é por acaso que ele é apelidado de Júpiter. Júpiter e Zeus são parte do panteão europeu. Então, quando ele vem e cria o nome Amalthea, fazendo referência a essa ninfa, né, que possuía a cabra Aix e que cedeu leite a Zeus recém-nascido, ele está fazendo referência, na minha opinião, àquilo que é a fé deles, né? Muitos desses líderes se fazem passar por cristãos, ou por muçulmanos, ou por judeus, ou por religiosos, no caso, mas não são nada disso. No fundo, se vocês forem investigar, a fé deles continua sendo a fé dos antepassados deles, conectada a Júpiter, Saturno, Marte, esses deuses aí que receberam vários nomes da Babilônia em diante, da Síria, etc. Então veja que a preocupação do Macron não é, na minha opinião, exatamente as pessoas que estão em Gaza, mas é um jogo político, é um xadrez geopolítico muito antigo, tão antigo quanto a humanidade, que é essa disputa entre os deuses pagãos e os deuses das escrituras judaicas e depois cristãs também. No fundo, tudo se resume a isso. E as pessoas ou estão de um lado ou estão de outro. Cientes ou não. Agora isso aqui é interessante, pessoal. Mais uma vez, os céus mostrando aí essa vermelhidão. E inclusive me mandaram aqui uma foto de uma cidade que eu já residi no passado, em uma cidade do interior, de Rio do Campo. E inclusive foi um xará meu que mandou de lá, também o céu bem avermelhado. No inverno isso aqui é mais comum, a gente ver o céu avermelhado, não tanto, mas é mais comum por conta da natureza das coisas mesmo, né? Mas hoje os céus estão sendo vistos de uma maneira muito avermelhada no mundo inteiro, e isso aqui não é normal, tá, pessoal? Mas pouco se fala a respeito. Vamos quase finalizando o vídeo, já ficou comprido demais. O Senado avaliou o projeto que proibiu o carro a gasolina ou diesel no Brasil. Eu não sei que tipo de
eu acho que, às vezes eu penso que as pessoas são retardadas, pessoal. Pessoas que você olha, não, essa é uma pessoa inteligente, jamais ia fazer uma coisa dessa. Mas eles estão avaliando um projeto que proíbe carro a gasolina ou diesel no Brasil. Inclusive colocaram agora, parece que vão misturar, não sei, mais de 1/3 de álcool, não sei bem, não vou falar o que eu não tenho certeza, eu li por cima a matéria. Se acontecer isso, vai acabar com o motor desses carros a diesel e gasolina, com tanto álcool misturado. E os bicos de injeção vai ser a alegria dos mecânicos, né? Mas no Brasil a burrice é enorme, porque veja só, a Europa e os Estados Unidos já estão começando a abandonar os projetos de carro elétricos, porque não está dando certo, né? Inclusive, eles estão começando a migrar para os híbridos, quer dizer, parte elétrico, parte combustível fóssil, né? Porque o pessoal não quer mais comprar. Eu mostrei para vocês o caso me foge o nome da locadora, Hertz, que devolveu 1/3 dos carros, uma quantidade enorme de carros que eles tinham comprado, elétricos da Tesla, porque estavam uma porcaria de usar, né? Ele tem as suas vantagens, tem, mas assim, é incomparável. Então, veja só, aqui na revista Exame, transição energética está fracassando e viver sem petróleo é fantasia de CEO da Saudi Aramco. Ele tem interesse, né? A Saudi Aramco é uma produtora de petróleo, mas é óbvio que é fantasia. Nós somos governados por gente que vive na utopia, são verdadeiros retardados, pessoal. Parece que não, eles querem empurrar uma realidade que não vai se encaixar, que não vai dar certo. Não é por acaso que civilizações inteiras desapareceram no passado, como a gente vê aqui. É porque as pessoas, os líderes, eu não sei, chega um ponto que parece que eles começam a achar que tem tanto poder, recursos à disposição, que aí eles começam a achar que eles podem implantar as utopias loucas deles, né? Achando que isso aí vai funcionar no mundo real. Essa é uma fantasia de eliminar petróleo e gás, só vai funcionar se eles pretenderem com isso eliminar aí, sei lá, 75% da população junto, porque vamos regredir à idade da primeira revolução industrial, enquanto alguns vão ter aí toda a tecnologia da quarta revolução industrial. E para finalizar, pessoal, isso aqui, ó, interessante. Aqui, ó, vocês estão vendo as pernas do meu Deus, me foge a palavra agora, do faraó, né? E a parte de cima dele estava sumida, só que agora eles encontraram e remontaram, estão vendo aqui, ó? Então eles encontraram a parte de cima dela. E eu sempre acho interessante trazer esse tipo de coisa, porque isso aqui tem surgido com muita frequência. Esses faraós que se consideravam os deuses da antiguidade, esses seres mitológicos, estão sendo encontradas várias estátuas de Júpiter, Saturno, com outros nomes, né? Afrodite, etc. E dá a impressão que, eu não acredito em coincidências, tá, pessoal? Dá a impressão que, ao mesmo tempo em que a fé, que era a fé dos povos antigos e pagãos, ao mesmo tempo em que ela está voltando na mentalidade das pessoas, porque a maioria das pessoas hoje é pagã, elas acham que são cristãs, que são de outras religiões, mas no fundo elas são pagãs, elas só não sabem disso porque elas nem sabem o que é paganismo, né? Então, ao mesmo tempo em que a fé do paganismo está de volta, parece que as esculturas, né, que representaram isso aí estão aflorando também. Então é algo até simbólico. Às vezes eu me sinto falando no deserto, mas eu sei que tem quem escuta. Pessoal, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.